Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Projeto Integrador 3. Turma 2 de Licenciatura, Grupo 14 do primeiro semestre de 2023, Polos Parque Veredas, Três Pontes e Vila Curuçá. Integrantes do grupo: Adriano, Beatriz, Caroline, Igor, Luana, Priscila, Tamoni e Valquíria. Orientados por Alana. Apresentam uso de ludicidade e jogos como incentivo à aprendizagem de operação de divisão no ensino fundamental 1. Com os eventos mundiais ocorridos nos últimos anos, observa-se que a sociedade em geral precisou se adaptar com o uso de novas metodologias, surgindo então as metodologias ativas, que são métodos pedagógicos alternativos ao ensino tradicional em que o aluno passa a assumir maior protagonismo em seu processo de aprendizagem. Dentre as metodologias ativas estão os jogos e atividades gamificadas, que trazem elementos lúdicos que beneficiam a aprendizagem e também estimulam a participação ativa na atividade proposta, mediante o aprender brincando e interagindo. Sendo assim, o uso do jogo na educação beneficia a prática pedagógica do docente e o processo de construção do conhecimento do aluno. O presente projeto delimitou sua aplicação às crianças do 4º ano do ensino fundamental de uma instituição de ensino pública estadual. E após questionário aplicado e pesquisa feita com docentes de diversas unidades educacionais, foi constatada a dificuldade por parte dos alunos em resolver atividades ligadas às 4 operações matemáticas, especificamente em divisão. Chegamos então ao seguinte problema: como fomentar a aprendizagem desses alunos do 4º ano do ensino fundamental na operação de divisão por meio da utilização de atividades lúdicas e jogos? Sendo a proposta da Univesp Perspectivas sobre dificuldades de aprendizagem versus inadequação metodológica, nosso objetivo é desenvolver um plano de aula de modo a incentivar as crianças através de uma abordagem lúdica, explorando a utilização dos jogos como metodologia de aprendizagem na prática escolar, de modo que possa contribuir para a superação das dificuldades de aprendizagem das crianças nas operações de divisão, e verificar através de uma abordagem diversificada como o professor pode promover uma aula mais dinâmica e divertida, buscando proporcionar uma maior interação entre educador e educando, e que promova, além do protagonismo, engajamento e estímulo ao raciocínio lógico das crianças para que possam superar suas dificuldades e limitações. Para a aplicação deste plano de aula, precisaremos das peças do jogo da memória da divisão impressas, caderno ou folha de papel avulsa, lápis e caneta para anotação dos cálculos, lápis de cor para pintar as pares do jogo e tesoura para recortar as peças. Será uma aula de 50 minutos dividida em 2 partes. A primeira parte será a explicação do professor, já na sala de aula e com as peças de jogo impressas entregues ao aluno. O professor apresenta os objetivos da aula, os principais assuntos que vão ser abordados e atividades a serem realizadas, assim como as regras e as instruções para a prática da atividade lúdica. Com todos cientes já de como funciona a dinâmica do grupo, os estudantes podem iniciar a atividade. Nesta segunda parte da aula é a atividade prática. Eles fazem os cálculos em uma folha à parte para que o professor possa observar como chegarão os resultados, sendo que o docente deve acompanhar e observar todo o processo de resolução, deve instruí-los a debater de forma ativa, crítica e interativa com o professor e com os colegas de como os educandos jogam e calculam. O docente pode corrigir os exercícios junto aos alunos de modo a esclarecer as dúvidas e os cálculos que lhes parecem mais complexos. Finalizada a atividade, eles devem pintar os pares das peças que apresentam a operação e o seu resultado com a mesma cor, e podem recortar as peças do jogo da memória de divisão e brincar em conjunto como o jogo da memória convencional. O processo de avaliação acontece de 2 formas. Em primeiro lugar, por meio de debate coletivo com alunos em interação com professor e colegas sobre como chegaram àqueles resultados e o raciocínio empregado para resolver as questões. Em segundo lugar, por meio da folha de anotações dos alunos com os cálculos que fizeram para a resolução da atividade,
Assim, o professor vai ter acesso sobre o desempenho dos alunos e verificar se conseguiram avançar no conteúdo proposto, se as respostas estão de acordo com a proposta da atividade e corrigir junto aos alunos de modo a ajudá-los a superar essa dificuldade de aprendizagem e potencializar suas habilidades. Na aplicação do plano de aula, precisamos de algumas adaptações para a execução, tais como adicionar ao jogo cálculos de divisibilidade menos complexos, sendo o dividendo e o divisor de no máximo até 2 dígitos numéricos em divisão exata com resto zero, devido a docente ter relatado que os alunos possuem muita dificuldade em relação aos cálculos matemáticos de divisão, e a sugestão de tempo a ser empregue em cada atividade. Foi observado que os objetivos gerais e específicos apresentados neste projeto foram alcançados, e a evidência principal foi a reação positiva e de alto interesse dos alunos frente aos resultados obtidos, e o relato da professora participante da aplicação do plano, reforçando mais uma vez que gostou da atividade proposta e que iria incluí-la em seu plano de aula. Todo o conteúdo apresentado propõe novas soluções para auxiliar na resolução do problema de aprendizagem identificado, recomendado para o uso do corpo docente, com o objetivo de que as crianças se desenvolvam de forma integral e atinjam suas máximas potencialidades, reconhecendo o poder dos jogos como um elemento de motivação e promoção de aprendizagem para buscar uma maior eficácia no atingimento dos objetivos, agindo como facilitador no trabalho do educador.